fundou-se um novo império, uma nova ordem. O império já estava pronto, mas então surge uma figura, um jovem de apenas 20 anos, vai dominar agora o mundo. Alexandre o Grande vai assumir agora, para colocar fogo na cidade de Persópolis, onde era a capital do Persa, a monstruosa capital dos persas, tacando fogo lá como símbolo de que ele estava chegando, tomando posse daquele lugar, dominando todo o território. E esse menino, Alexandre o Grande, que cresceu aos pés de Aristóteles, que sabia de filosofia grega, que conhecia, que sabia a diferença. Naquela época você tinha um cidadão, que era o político da época, e o cidadão falava sobre... Os cidadãos se reuniam num lugar chamado eclesia, que eram as pessoas ali se reuniam para discutir assuntos daquela cidade, numa assembleia que discutia assuntos da cidade. E esses cidadãos decidiam os rumos daquela cidade, que era a polis, como eles chamavam. Então, na mente de Alexandre, existia um formato organizacional da polis. Pense bem, eles agora tinham, os gregos, vão contribuir para o mundo onde você tem cidades planejadas. Eles planejavam as cidades mais ou menos como nós desenhamos agora, as ruas quadradinhas. Eles faziam com que as pessoas morassem dentro desses lugares. As casas não eram mais aldeias, eram casas mesmo, já eram, claro, com a estrutura grega, a arquitetura grega, mas eram casas que iam sendo construídas. As ruas eram construídas nas cidades. Se agora o império já tinha estradas construídas, agora então cada cidade vai ter a sua própria estrada, vai ter as suas estradas, as suas casas desenhadas, porque para eles era uma estratégia de guerra, poder ter vários meios de se locomover dentro da sua própria cidade. E eles vão construindo e mudando a cara do mundo da sua época, porque eles vão desenhando e construindo essas cidades, e enquanto fazem isso, também levam a sua cultura, a sua língua. O grego vai se tornar algo universal. Como o inglês tem se tornado hoje, os gregos conseguiram fazer isso na sua época. Conseguiram fazer com que o grego fosse a língua falada em todo o império. Alexandre o Grande, estudando aos pés de Aristóteles, pôde perceber, pôde aprender e pôde difundir toda uma cultura para transformar o mundo numa grande cosmópolis. Se polis é cidade e os cidadãos eram formados para a polis, agora Alexandre queria formar as pessoas para o cosmo, para todo o mundo. Por isso, ele era um cidadão cosmopolita, um cidadão do mundo. Ele trouxe a polis, a pequena estrutura da cidade, com educação, organização, para todo o império. E nessa época também é fundado, no período grego, Alexandria, que vai se tornar a referência do mundo cultural, mundo grego. A maior biblioteca do mundo vai estar em Alexandria. É lá em Alexandria também que nesse período, ainda do Império Grego, que é traduzida a Bíblia judaica para o grego. A Bíblia judaica até então, e mais 7 livros a mais, que é o que tem na Bíblia católica. Por quê? Porque é traduzida a Septuaginta, como nós chamamos. A Septuaginta acontece nesse período. Você já viu esse vídeo? A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles.
Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. A Septuaginta acontece nesse período. Ela é traduzida para o mundo, o Velho Testamento. Agora, essa tradução, espalhada pelo mundo todo, vai fazer com que as pessoas conheçam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas lembre-se, Jesus ainda não nasceu. O mundo está sendo preparado para o nascimento do Filho de Deus, cada vez mais perto da chegada de Jesus. Esse império durou de 330 até 167 a.C. Faltam 167 anos para que o Messias seja manifestado na Terra. E as contribuições do Império Grego, vou citar pelo menos 3 delas. Em primeiro lugar, eles espalharam a língua grega, que foi a grande língua usada no Novo Testamento. Os livros, você sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o grego é a língua universal do Império. Isso vai facilitar com que o grego escrito da Palavra de Deus, do Novo Testamento, se espalhasse rapidamente por todo o Império. A segunda questão, a filosofia grega. A filosofia grega desmistificou, tirou o misticismo das pessoas, fez com que as pessoas abrissem os olhos, questionassem, fizessem perguntas, que tivessem respostas ao anseio da humanidade. Em terceiro lugar, fez com que a ética e a moral, o certo e o errado, viessem para a discussão. E quando se trata de ética e moral, o cristianismo, então, chega como uma proposta do que é certo, do que é errado, um jeito de viver, uma maneira de responder à vida. É assim que o Evangelho vai ganhando força, vai se preparando e vai se tornar aí a grande opção do mundo ocidental e vai alcançar pessoas de todas as idades, de todos os reinos, de todos os vilarejos em tão pouco tempo. No primeiro século, o Evangelho já tinha se tornado aí fundamental para a história da humanidade. Não tem como você estudar a história da humanidade sem estudar cristianismo. Logo depois, muito cedo ainda, Alexandre o Grande morre. E o Império se divide em 4 partes.